Bora? Tem que correr, hein? Cuidado. Vamos lá, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 11. Juízes 11, verso 1. Juízes 11, versículo 1. Semana passada não pude estar aqui no domingo, no culto, mas eu acompanhei pela internet, eu soube que foi uma festa maravilhosa, parabenizar as meninas do LPA pela linda festa, que honraram muito a nossa igreja, fazendo um lindo trabalho, né? Onde o nome do Senhor foi glorificado e foi engrandecido. Mas como faz falta estar aqui, e é bom estar aqui. Vamos lá, Juízes 11, 1. A palavra do Senhor diz assim: Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. De antemão, peço desculpa que a minha voz está meio esquisita, eu estou meio gripado e aí a minha voz está meio estranha, talvez você nem esteja entendendo direito. Mas vou tentar falar devagar para tentar aqui ser entendido por todo mundo. Vamos lá então falar um pouquinho sobre Jefité, um personagem bastante peculiar. Claro que tem vários desdobramentos da história dele, mas eu queria tirar um retrato, um print de um momento da história de Jefité e que tem tudo a ver com esse momento que a gente tem falado hoje sobre doenças emocionais, doenças na alma, culpa, ressentimento, traumas. Jefité foi um homem marcado por esses traumas desde a sua infância. A gente pode perceber que o livro de Juízes ele começa a relatar a história de um povo. O povo hebreu, logo depois da morte de Josué, o povo começou a se envolver com idolatria e o povo começou a se afastar da presença do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. E por causa desse afastamento de Deus, o povo então sofria opressões, o povo era subjugado, o povo era invadido por outras nações. Por quê? Se afastaram de Deus, porque a bênção consiste em andar na presença do Senhor. E todas as vezes que eles se afastavam, eles sofriam algum tipo de retaliação dos povos inimigos. E nós vemos que o povo ainda é pecador. Quando o povo clamava por misericórdia de um modo genuíno, o Senhor, na sua infinita graça, no seu infinito favor e misericórdia, o Senhor ouvia, o Senhor atendia, o Senhor socorria e removia toda a opressão do povo de Israel e trazia de novo tempo de paz, tempo de prosperidade e tempo de bonança. Nesse capítulo que a gente está lendo, a gente vai um pouquinho para o capítulo anterior, no capítulo 10, a gente vai ver que Jair, que era um dos juízes de Israel, morreu. E sempre que havia a morte de um líder, os inimigos entendiam como um tempo de oportunidade. Como morreu um líder, enquanto o outro líder ainda assume as suas posições, não tem muita experiência, nesse fato, sempre uma nação entende que é a oportunidade ideal de atacar. Jair, que era líder de Israel, que era um juiz de Israel, ele morreu. E porque ele morreu, o povo começou então a clamar por uma nova liderança. Mas o povo estava afastado de Deus. E porque o povo estava afastado de Deus, Deus permitiu que os amonitas invadissem Israel de um modo cruel e avassalador. Vamos ler a Bíblia, Juízes capítulo 10, versículo 6 ao 10, vai narrar essa história dizendo assim: Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. E olha só,
para surpresa de todos, Deus atendeu o clamor do povo. Já de cara eu pego aqui a primeira lição para essa noite. A fonte de todas as bênçãos é o Senhor. A presença do Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Talvez você só esteja aqui hoje porque está passando por grande dificuldade. Talvez você só esteja aqui hoje porque está com medo de alguma coisa. Talvez você hoje tenha buscado a igreja porque a angústia chegou na sua casa. E de alguma forma você se viu impotente diante de uma situação. Eu quero dizer para você o seguinte: você vem para o lugar certo. Deus não vai lançar em rosto. O Senhor é poderoso e misericordioso para te perdoar e para te atender e para te socorrer. Agora um recado que eu te dou: quando o milagre chegar, não sai daqui não. Quando o milagre chegar, continua aqui. Porque senão o ciclo vai se perpetuar. Mas aqui, na presença do Senhor, na casa do Senhor, a prosperidade, a cura, a vida, a bênção, todos os dias das nossas vidas. Sai daqui não. Não deixa Jesus por nada, porque é Ele que garante. Ele é a nossa fonte de todas as bênçãos. O povo então, quando Jair morreu, foi em busca de um novo líder. E o povo foi onde? Vamos procurar um grande valente. Vamos procurar um grande guerreiro. Precisamos de um líder que seja um grande varão valoroso, um grande homem de guerra, um grande homem preparado, valente, adestrado e preparado para grandes batalhas. Afinal, os amonitas são terríveis. O texto diz que os amonitas oprimiram o povo ao ponto de levá-los a uma profunda angústia. Logo, o povo precisava de um líder preparado, um líder amestrado, um líder pronto para grandes batalhas. Onde procurar isso? Em Gileade. Gileade era a terra dos gaditas. Eu já estive aqui ministrando numa terça-feira sobre os gaditas. Gaditas eram, na verdade, a tropa de elite do exército de Israel. Você vai ver vários acontecimentos envolvendo os gaditas em batalhas épicas com Moisés, com Josué, com Davi, onde eles eram treinados. A Bíblia vai dizer, 1 Crônicas, capítulo 5, que eles tinham cara de leão. Eles botavam tanto medo, eles tinham tanta cara de guerreiro, que pareciam leões, cheios de vigor e de gana para destruir os seus adversários. Eles viviam em Gileade. Então eles foram em Gileade em busca de um grande guerreiro para os representar, para os defender. Mas Gileade era muito mais do que isso. E quando chegam em Gileade, os representantes da cidade, os anciãos da cidade falaram que, tem um camarada aqui na cidade que é o autêntico representante dos gaditas. Esse cara é um representante fiel de um grande varão valoroso. Ele é treinado, ele é valente, ele é preparado. Então apresentaram e levantaram o nome de Jefité. Então a gente vai agora para o capítulo 11, Juízes capítulo 11, versículo 1, e vem então a descrição. Quem era de fato Jefité? O texto vai dizer assim: então era Jefité gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Vamos picotar essa frase de definição e descrição de quem era Jefité. Primeiro, ele era Jefité. O nome dele diz o seguinte: Deus abre. O nome dele já era um nome potente. O nome dele já era um nome que trazia boas possibilidades. O nome Jefité significa Deus é aquele que abre. Opa, Jefité. Ele era gileadita, o segundo pedacinho dessa frase que descreve quem de fato era Jefité. Gileadita, eu já disse, ele era um valente. Gileade era a terra dos valentes, a terra dos gaditas, e ele era um descendente de Gade, ele era um gadita. Mas Gileade era mais do que isso. Gileade era terra montanhosa, Gileade era terra de segurança. Na montanha você tem segurança, visão privilegiada, as fortalezas são intransponíveis. Gileade, por si só, geograficamente trazia segurança. Gileade também tinha outras características. Gileade era uma terra muito propícia para a criação de gado. Por causa do seu clima, por causa dos seus acidentes geográficos, tinha muito gado criado lá, então era uma terra próspera.
Próspera também porque em Gileade tinha uma vegetação que só naquela região tinha, que era dali que era extraído o bálsamo de Gileade. Esse bálsamo era o extrato de uma planta que só tinha naquela região, e esse bálsamo de Gileade tinha algumas características cosméticas e também medicinais. Esse bálsamo, além de ser muito cheiroso, era um bálsamo que trazia cura, era um bálsamo que trazia alívio, era um bálsamo que era fundamental, ainda mais naquela época onde não havia medicamentos como a gente tem nos dias de hoje. Então o Jefité, o nome Deus abre, ele era gileadita, da terra da paz, da segurança, dos valentes, da prosperidade, e o texto vai seguir ainda dizendo, ou seja, Gileade tinha isso tudo, mas o texto vai dizer aqui um negócio. Vamos lá, vamos seguir para o texto. Jefité, gileadita, homem valoroso. Jefité já tinha tudo que precisava para ser um pré-requisito, para ser um grande líder. Ele era o homem que Deus abria portas. Ele era o homem do lugar dos valentes, ele era um autêntico valente. E aí tá bom, segue Jefité, chama Jefité. Mas o texto é claro em dizer, porém. E esse porém é para destaque. Esse porém é para destacar. O autor claramente ele quer que nós reconheçamos uma característica de Jefité que não pode passar despercebida. Jefité, que embora seja um grande valente, Jefité tem uma marca, Jefité tem um rótulo, Jefité tem uma mancha. Jefité era filho de uma prostituta. O texto segue. Mas, apesar de ser filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefité. Apesar de ser filho de uma prostituta, ele era, sim, um autêntico herdeiro de Gileade. Olha que interessante. Nós vemos aqui nessa descrição de Jefité pontos positivos e negativos das suas características. Jefité era valente. O Deus abre, da terra da segurança, da terra da prosperidade. É um cara preparado. Mas Jefité era filho de uma prostituta. Nós vemos aqui duas características claras. E nós vemos muitas pessoas aqui que têm N virtudes, inúmeras qualidades, mas também são rotulados, muitas vezes, por causa de um erro, por causa de uma falha, por causa de um deslize, por causa de algo que aconteceu no passado. E todos olham para você e não conseguem enxergar a tua virtude. Não conseguem enxergar o teu valor, porque fazem questão de dizer, porém, ele é gente boa, ele é legal, ele é crente, mas tentando sempre trazer à tona características negativas acerca da nossa personalidade por erros que cometemos. Gente, para aí, todo mundo comete erros. Todos nós temos pontos negativos. Eu provavelmente muito mais pontos negativos do que pontos positivos. Mas Jefité tinha aqui uma escolha a fazer. Afinal, eu vou assumir qual respectiva identidade? Eu vou assumir de fato qual personalidade? Eu sou filho de uma prostituta, filho de uma vadia e vou viver à margem da sociedade? Ou eu sou um herdeiro autêntico de Gade, um herdeiro autêntico de Gileade, um valente, apesar de ser a filha de uma prostituta? Eu digo para você, qual identidade você vai assumir? Você muitas vezes se deixa levar pelo erro, se deixa levar pelo deslize, se deixa levar pelo fracasso. O fato de você ter fracassado não quer dizer que você é um fracassado. O fato de você ter errado não quer dizer que você é um erro. O fato de dizer que você cometeu algo do qual se envergonhe não quer dizer que você é uma vergonha. Jefité, então, ele tinha o direito de escolher qual dessas personalidades ele ia assumir. E eu te pergunto, qual você tem assumido? Qual é a tua verdadeira identidade? Quem de fato você tem sido? Ou as tuas atitudes e palavras definem, de fato, a sua percepção acerca da sua identidade? Quem é você? Você é um pecador? De fato, um pecador? Mas por que pecador? Vai viver mergulhado no pecado? Ou apesar de pecador, eu sei que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, o sangue encobriu
transgressões, anulou a condenação sobre a minha vida e hoje eu sou filho de Deus e vou viver como tal, apesar de ter pecado, de ter errado. Eu sou o autêntico. Assumir a sua identidade. Você precisa viver de acordo com a identidade que você acredita. Mas vamos aqui para a história de Jefté. Jefté era filho de prostituta. Jefté era o primogênito, era o primeiro, o mais velho de alguns irmãos. E ser primogênito, naquela época, trazia algumas vantagens muito grandes em relação aos seus outros irmãos. Dizia a lei e a história e o costume daquela época que pelo fato dele ser primogênito, ele tinha direito a uma porção dobrada na herança. Ele tinha uma herança maior do que os seus irmãos. Significa que na ausência do seu pai, Jefté responderia pela sua casa. Só que calma aí, Jefté era um filho bastardo. Jefté lembrava aos demais irmãos o deslize que o pai cometeu. Jefté era um filho fora do casamento. Jefté era uma vergonha para a família. Jefté era uma vergonha para os irmãos. E por isso os irmãos não aceitavam de jeito nenhum se submeter à autoridade do filho de uma prostituta. Jefté, então, diante dessa acusação, desse peso, essa marca da rejeição, afinal, Jefté não tinha nenhuma culpa de ter nascido num leito de pecado. Jefté não escolheu nascer assim. Jefté não tinha culpa de ser assim. Mas ele começou a sofrer as retaliações pelos erros do seu pai. Então Jefté sofreu uma pressão tão grande que os seus irmãos o expulsaram de casa. Jefté não aguentou a pressão. Jefté, por alguns instantes, assumiu a identidade equivocada. E ele disse, de fato, eu sou filho de uma prostituta. Meu lugar não é em Gileade. Meu lugar é em Tobi, na terra dos esquecidos, na terra dos rejeitados. Diz a Bíblia que Jefté então foi para Tobi. E Tobi só havia delinquente, bandido, gente que não prestava. Só que Jefté era forte, valoroso, valente. O que Jefté fez? E o inimigo é sujo. Sempre que a gente cai, sempre que a gente tem uma brecha emocional, uma fraqueza emocional, o inimigo que não está de bobeira, que ele é como um leão ao nosso derredor, querendo uma oportunidade para nos tragar, o inimigo então deu uma tragada em Jefté. Colocou então amigos ao seu redor, outros delinquentes que fizeram com que ele seguisse o caminho do vandalismo. Jefté, então, aquele que era o grande valente da terra da prosperidade, da terra da riqueza, da terra da cura, aquele que tinha tudo, era um verdadeiro herdeiro de Gileade. Agora ele estava em Tobi, chefe de uma quadrilha de marginais, que só fazia arruaças, só fazia coisas erradas. Jefté fugiu para Tobi, porque ele não suportou a crise na qual ele foi inserido. Talvez você esteja em Tobi hoje. Fugiu. Você fugiu do propósito. Você fugiu da presença. Você fugiu da terra, fugiu do teu lugar, fugiu do lugar onde você deveria estar. Porque alguns motivos, algumas prováveis causas, talvez o pecado. Em algum momento da sua caminhada você caiu. Em algum momento da sua caminhada você pecou. E o inimigo aproveitando essa tua fraqueza, confundindo a sua personalidade, dizendo, você não tem jeito, você é um pecador mesmo, pro teu vício não tem saída, cara, se contenta, você é isso, para de bancar o crente, para de bancar aquilo que você não é, para de bancar o santo, você é um pecador, então fica nesse lugar. Eu quero dizer para você, se você caiu por causa do pecado, você sim é pecador. Você sim errou, você sim é falho, mas creia no poder do sangue de Jesus que te perdoa de todo pecado. Todo pecado. Não me interessa o que você fez. O que interessa é que Ele já te perdoou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por você. Então, em nome de Jesus, sai de Tobi. Vem para Gileade, vem para a presença, volta para casa, volta para o lugar de onde você não deveria ter saído, porque é na presença do Senhor que tem paz, vida, segurança, prosperidade e cura.
Em Tobi tem tristeza, abandono, rejeição, dor. Ou vai me dizer que tá bom aí? Eu duvido que você seja feliz. Apesar do teu orgulho de bancar que tá tudo certo, de que não, vou ficar por aqui mesmo, tirando onda de descolado, desenrolado, eu que sou o bonzão, você sabe que você, quando tá sozinho, dentro de casa ou sozinha, você sabe que não é feliz de verdade, que Tobi não é teu lugar é em Gileade, na presença do Senhor, que tem cura para a tua vida. Pode ter sido pecado, mas também as adversidades também nos derrubam. Tem hora que a gente sofre tantas pancadas da vida, são adversidades sucessivas que acontecem uma atrás da outra, que confundem a nossa percepção acerca da nossa identidade. Como eu disse anteriormente, o fato de fracassar várias vezes me convence de que eu sou um fracasso. De que tudo que eu fizer não vai dar certo. A minha sina é sofrer. A minha sina é padecer. Eu sou que era isso. Eu vou sofrer mesmo. É para isso que eu vivi. É para isso que eu existo. Eu somente existo para sofrer. Mas por mais que você esteja agora mergulhado no meio do caos, no meio da crise, da adversidade, há um Deus que é fiel às suas promessas. Aquele que te prometeu é fiel e ele vai cumprir, ele não mente. Por mais que o cenário hoje seja totalmente caótico e te convença de que você não vai conseguir, de que você é um fracasso, de que você é um derrotado e de que você nunca vai prosperar, há um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que está no controle da tua história e de repente ele pode mudar tudo. Como muitas pessoas, a Bíblia conta de histórias que mudaram radicalmente da noite para o dia. Um estalar de dedos. De repente, Deus mudou caos em bonança, adversidade em paz, choro em riso. E se teu caso hoje, as adversidades te levam a crer que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que você não vai conseguir e que não tem milagre para a tua vida, é mentira do diabo, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, o teu Senhor, que garante a vitória na cruz do Calvário. Aleluia! Mas também tem o ressentimento. Alguém fez alguma coisa contigo que te machucou tanto, te marcou tanto, você não consegue se levantar. Talvez você era uma mulher íntegra, temente a Deus, buscava a Deus. Um covarde te traiu, te adulterou, te traiu, te abandonou, frustrando as suas expectativas. E por causa do erro dele, não sei se para provar para si mesmo ou para os outros, você então começou a viver uma vida promíscua. Para provar para ele que você não precisa mais dele. Talvez você tenha sofrido algum ataque tão intenso na tua vida e que você tomou posse disso. E isso te prende, te amarra e por isso você está em Tobi. Você se convence que não é para mim. Não, já era. Eu estou aqui mesmo para me vingar. Eu vou me juntar com a turma que não presta, porque na verdade eu também não presto. São situações que nos levam para longe do propósito, que nos tiram de onde Deus de fato nos quer e nos colocou. Foi Jefité que foi para Tobi, ninguém levou ele para lá, porque ele tinha uma percepção equivocada de si mesmo no meio da crise. Mas eu quero dizer para você, seja qual for a causa, pecado, culpa, ressentimento, o que te levou para longe, volta para o lugar, é na presença do Senhor, em Gileade, porque o Senhor tem cura para a tua glória e louva o nome dele. Tobi não é teu lugar, aí não é teu lugar é em Gileade. E o texto vai dizer que a história de Jefité começou a mudar. Certa vez ele estava lá no meio dos bandidões, chefe da gangue, chefe do comando, era o bandidão do pedaço, afinal ele era forte, valente, e só juntava com a turma que não prestava. E olha o que aconteceu, Juízes capítulo 11, versículo 4 até o versículo 6. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante,
para que possamos combater os amonitas? Olha, todos aqueles que viram a vergonha de Jefité, todos que viram Jefité sendo expulso de casa, todos aqueles que viram Jefité agora no meio da sarjeta, no meio dos bandidos, no meio daqueles que não valem nada, todos tiveram que testemunhar e ver o chamado de Jefité para agora ser o líder do exército de uma nação. Deus é aquele que vê onde ninguém vê. Deus é aquele que vê valor onde ninguém vê valor. Deus é aquele que te vê e te acha nos lugares mais longínquos, por mais que você fuja. Por mais que você esteja em Tobi, escondido atrás de uma moita para ninguém te ver. Você veio para cá hoje, meu irmão, e o Senhor te encontrou. E assim como aqueles líderes de Gileade chamaram, vem para cá, Jefité, o teu lugar é liderando o nosso exército. Jefité, lembra a sua identidade qual é. Jefité, você, apesar de ser filho de uma prostituta, você é um verdadeiro herdeiro de Gileade. O texto vai dizer, porém, Gade era filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Então é o seguinte, você tem problemas, mas você é um autêntico filho. É isso que o Senhor está falando para você nessa noite. Você tem problemas, mas você é um autêntico filho. O Senhor te comprou, o Senhor te resgatou, não mais para viver na sarjeta, em Tobi, fazendo coisas que homens de Tobi fazem. Mas você é de Gileade, da terra da bênção, da terra da segurança, terra da paz, terra da cura, terra dos valentes. Você é um valente e você não é um delinquente. Portanto, em nome de Jesus, venha para Gileade, glória a Jesus. Jefité atendeu o convite. Jefité falou assim, eu para ser líder de vocês, eu sou o filho da prostituta, eu ser líder do exército. Mas Jefité não seria só o líder do exército. Dentro dessa proposta, Jefité seria o líder do exército, o juiz de Israel e logo o homem mais importante da nação, o presidente da nação, o homem mais a maior autoridade da nação, o filho da prostituta, agora a maior autoridade de Israel. Qual a tua identidade? O que te define? Que carapuça você vai vestir? As suas atitudes e palavras definem qual a sua percepção acerca da sua identidade. Eu sou filho de Deus, portanto eu vivo em santidade, com alegria, com fé. Nada vai me abater, nada vai me abalar. Eu amo, amado por Deus, ainda que todos me rejeitem, eu não estou nem aí, porque eu sei que Ele me ama, eu sei a minha identidade, eu sei que eu sou filho dEle, eu sei que Ele morreu por mim. Nada tira isso de mim. Eu sou um miserável, quem gosta de mim, todos me abandonaram, eu sou um Zé Mané. Mas que você possa nessa noite entender, você é um valente, gadita, precisa estar na terra de Gileade, porque lá é o teu lugar. O que te levou a esse lugar? Foi o pecado? Foi a culpa? O ressentimento? As adversidades? Seja o que for, o Senhor nessa noite te encontrou. O Senhor nessa noite te chama para vir para a montanha, vir para cima, vir para assumir a sua posição de valente, de herdeiro. É filho de Gileade, cara. Você é um herdeiro. Você é um cidadão de Gade. Cidadão de Gileade, um herdeiro de Gade. Da tribo de Gade, um gadita autêntico. Você tem cara de leão. Cara de gatinho, não. Leão. Leãozão. Representante de um Deus que pode todas as coisas. Então assuma a sua posição de príncipe. É para isso que Deus te chama nessa noite. Vem para Gileade. Porque em Gileade o Senhor te garante segurança. Em Gileade o Senhor te protege, te promete provisão. Em Gileade o Senhor te garante prosperidade. Em Gileade o Senhor tem cura para a tua vida.
Lembra que em Gileade tinha um bálsamo? Uma planta que precisa ser espremida para extrair esse líquido, esse bálsamo que curava, que aliviava dores, tratava as doenças. Jesus na cruz, ele foi moído, espremido, transpassado. Bálsamo, que é o sangue de Jesus Cristo. Ele te cura nessa noite. Ele te lava nessa noite. Ele te limpa nessa noite. Ele remove toda a culpa, todo o peso emocional. Jefté, ele não suportou os traumas do passado. Por isso, por alguns instantes, ele viveu longe dos propósitos de Deus para a vida dele. Mas em tempo, o Senhor o resgatou, fez um chamado, ele aceitou e voltou para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Nessa noite, mesmo Deus te chama. Volta para casa. Volta para casa. Volta para Gileade. Não só os afastados, em primeiro lugar, você que está fora dos caminhos do Senhor. Tobi, volta para casa hoje. E hoje é o dia que eu marcou te chamar para devolver tudo aquilo que você abriu mão quando saiu da sua vida. Ou talvez você esteja em Tobi, escondido, fora do propósito, por causa das adversidades, das lutas, das perdas, das dores, luto. Situações que te abateram, te deixaram para baixo. E você hoje está prostrado em Tobi, longe dos propósitos de Deus. Mas o Senhor te achou também. Fala, sai daí, vem para cá. A mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o Senhor tem descanso, o Senhor tem alívio, o Senhor tem bálsamo de cura para você nessa noite. Eu queria que a igreja ficasse em pé. Vamos orar. Está encerrando. Eu queria primeiro convidar você que está em Tobi, fora de casa. Precisa voltar para a presença do Senhor e hoje é o dia. Eu quero convidar você aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Você não perca essa oportunidade. Todo mundo sabe que aí não está legal. Todo mundo sabe que aí não está bem. Todo mundo sabe que aí não tem alegria. O Senhor te chama nessa noite. Tem alguém que quer aproveitar essa oportunidade? Glória a Jesus, aleluia. Que coisa linda, né? Poxa, meu coração se alegra, cara. É o carinho que eu tenho por você. Olha, mais uma jovem, glória a Jesus. Oh, que coisa linda. Pode vir, vem mais. É para ir para Gileade que o Senhor te chama nessa noite. Glória a Jesus, aleluia. Noite de cura. É noite de cura. Aleluia. Quem mais? Pode vir. Nós vamos orar pela sua vida. Que coisa linda. Poxa, eu estou muito feliz. O Senhor está devolvendo tudo. Tudo que perdeu. O Senhor devolve tudo. Tudo do mesmo jeito. Mais ainda do que talvez vocês nunca tenham assumido de fato, entendido de fato quem vocês são. E agora Deus vai revelar a vocês. O que tem proposto para vocês é algo glorioso que Deus tem preparado para esse novo tempo de restauração e de cura para vocês. Agora, para você que está em Tobi por causa das pancadas da vida, você que está abatido por causa das adversidades, das dores, do medo, alguma coisa que aconteceu nos últimos dias e que tem te deixado abalado, você está prostrado, você não consegue ver muita saída, você está meio para baixo nesses últimos dias. Eu quero orar por você, para que você entenda, creia na tua mente, no teu coração, que o Senhor é poderoso para te trazer de volta. O Senhor é poderoso para trazer cura, trazer vida, trazer esperança para o teu coração. Tem alguém passando por algum tipo de dificuldade, precisa nesse momento do encorajamento do Senhor? Pode vir que eu vou orar pela sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é poderoso sim, eu falei no começo do culto, é com certeza que Ele faz. Eu não vou vir para ver no que vai dar, eu vou à frente porque eu vou voltar de posse de vitória. Eu venho à frente e eu volto no meu lugar, de posse de cura, posse do milagre. Deus é poderoso para fazer. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. É poderoso para fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Vamos orar então, com fé. Poderoso Deus, eu te louvo. Pai, como somos felizes
em saber, Senhor, que Tu nos olhas e nos vês diferentemente da maneira que nós vemos a nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, nós nos vemos como alguém que o mundo diz que eu sou, que as pessoas dizem que eu sou, as adversidades dizem que eu sou. Mas a Bíblia diz quem eu de verdade sou. Eu sou filho, lavado, remido, comprado, herdeiro, vitorioso. Senhor, e nessa noite, aqueles que voltaram para casa, Senhor, abraça, coloca o anel no dedo, faça um banquete, uma linda festa. Marque suas vidas, revela eles de tal modo que eles jamais se confundam novamente acerca da identidade de quem eles são. Porque eles são autênticos herdeiros de Deus, filhos do Senhor, comprados com precioso sangue. Pai, aqueles que se abateram por causa dos problemas da vida, das adversidades da vida, que nos levam à prostração, ao desânimo, ao cansaço. As forças vão embora, a esperança vai embora. Que possamos olhar para a cruz, que possamos olhar para Ti, que a certeza da vitória encha e preencha os nossos corações. Que apesar das lutas, apesar do cenário, nada possa abalar a nossa fé. Que permaneçamos firmes, inabaláveis, como os montes de Sião, porque esperamos em Ti o nosso socorro presente na hora da angústia. Deus, bendito seja o Teu nome. Somos gratos por cada vida que aqui está. Eu sei que Tu marcaste esse encontro, porque lugar de todos nós é em Gileade, em segurança, guardados e protegidos por Ti. Cura-nos nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Coisa linda, cara. Eita, coisa boa. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Oh, cadê a banda aqui para dar aquele negocinho no final, dar aquele clima romântico, né? Mas bom que você veio. Bom que você entendeu a mensagem, que você possa ir para casa. Posse de vitória, com a certeza. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou Deus e acabou. Quem vai falar nada do contrário? Para Deus por tudo. Olha, lembro que daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, a gente vai estar na rádio CPAD-FM, programa da nossa igreja, seu programa, nosso programa, Palavra Viva no Ar, falando de Jesus. Se você puder sintonizar, se estiver acordado ainda, não aguenta mais me ouvir, né? Pelo menos manda um link para alguém escutar, né? Mas vai ser um prazer você ali também. Aos visitantes, obrigado pela presença. Que é isso, hein? Obrigado pela presença, é um prazer ter vocês aqui conosco, sejam bem-vindos. É um prazer enorme, vem outras vezes. A turma aí que voltou para casa de verdade, pô, que alegria, tô aqui, hein? Contem comigo de verdade, tô aqui para isso, para tudo. Tô amigo de vocês e estamos juntos nessa caminhada. Receba a bênção então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja e que todos digam...